Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de sistemas lineares. Na aula anterior, nós fizemos uma breve revisão de como resolver sistemas lineares 2 por 2, duas equações e duas variáveis, né? Nós revisamos os três métodos que podem ser utilizados: método da adição, método da substituição e método da comparação. Mas uma pergunta que pode ter surgido, né, e deve ter surgido na aula anterior, todo sistema tem solução? Ou todo sistema só tem uma solução? Bom, na aula de hoje a gente vai tratar justamente desse assunto. Como é que nós podemos classificar os sistemas de acordo com o seu conjunto de solução? Nesse primeiro momento, nós só vamos falar de sistemas 2 por 2, que tem duas equações e duas variáveis. Mais adiante, nós estudaremos como resolver os sistemas de ordem maiores, 3 por 3 e assim sucessivamente, tá bom? Então, vamos lá. Bom, nós podemos classificar um sistema linear, né, em três tipos. O primeiro é o que nós vamos usar essa abreviação, que é o SPD, Sistema Possível e Determinado. Quando é que eu tenho um sistema possível e determinado? Quando ele tem uma única solução, certo? Quando eu encontro apenas um valor para x e apenas um valor para y, certo? Como todos os casos que nós resolvemos na aula anterior. Nós encontramos uma resposta para x e uma resposta para y. Então, nós classificamos esse sistema como sistema possível determinado. Para não ficar escrevendo esse nome toda hora, a gente pode usar a abreviação SPD, ok? SPI, Sistema Possível Indeterminado, é o SPI. Quando é que eu tenho um sistema SPI? Quando eu tenho infinitas soluções. Como assim, Vanessa? Eu não tenho só um par ordenado, no caso do sistema 2 por 2, que vai resolver só um valor para x e só um valor para y que vai resolver esse sistema, mas sim infinitos valores que vão tornar essa equação verdadeira. E a gente vai perceber esse tipo de sistema quando você resolver e aparecer 0 igual a 0, certo? Você sabe que vão existir essas soluções, a gente só não vai conseguir expressar todas elas porque elas são infinitas, ok? E por fim, o sistema SI, que é o sistema impossível, que é aquele que não tem solução no conjunto dos reais. Ou seja, quando eu resolver o sistema, eu vou observar que eu vou encontrar uma igualdade que não é verdadeira, né? Digamos assim, por exemplo, 4 igual a 3, né? A gente sabe que isso é falso, isso é uma sentença falsa. Então eu digo que esse sistema ele vai ser impossível. Nós vamos resolver exemplos agora e isso vai ficar bem claro. Como é que eu vou olhar para o sistema quando eu começar a resolver, pelas soluções, pelo caminho que eu vou trilhando, como é que eu vou poder classificar esse sistema. O que eu preciso que agora vocês entendam é que um sistema vai ser SPD, Sistema Possível Determinado, quando ele tem uma solução. Ou seja, eu vou achar o valor de x e vou achar o valor de y. Ponto final. O sistema ele vai ser SPI, Sistema Possível Indeterminado, quando eu tiver infinitas soluções. Provavelmente eu vou achar alguma coisa 0 igual a 0, certo? Ou quando eu aplicar algum método, as duas variáveis vão desaparecer, por exemplo. E vai ficar a igualdade de 0, né? E SI, quando o sistema é impossível, né? Eu vou chegar numa afirmação que é falsa, tá certo? Na medida que eu for resolver no sistema. Vamos ver isso na prática, tá certo? Aqui eu só coloquei um resumo, depois eu vou disponibilizar para vocês também esse mapinha mental no Classroom, mas ele também tem no livro de vocês, tá certo? Que aqui nós estamos falando de um sistema 2 por 2 por enquanto, tá certo? E aí ele pode ser possível ou impossível. Ele é possível quando tem solução e ele é impossível quando não tem solução. E aí ele já adianta para você que graficamente isso vai se apresentar como retas paralelas. Eu vou já falar disso. Se ele é possível, ele pode ser determinado, que é o SPD, tem uma solução e aí ele vai ser representado por retas concorrentes. E ele é indeterminado, ou SPI, Sistema Possível Indeterminado, quando ele tem infinitas soluções e vão ser representados por retas coincidentes. De acordo com o número de soluções, eu posso também representar esses sistemas graficamente. A gente sabe que toda equação do tipo, essa daqui, né? Y igual a ax mais b, né? Isso aqui você estudou em função do primeiro grau, né?
Então, eu consigo escrever isso aqui no formato de uma reta, certo? Então, todas aquelas equações do sistema 2x2 e dos outros sistemas que nós vamos estudar, né, elas podem ser escritas como retas, ok? Então, nós vamos escrever essas retas agora do sistema 2x2 e observar como é que, de acordo com sua classificação, como é que eu vou identificar se ela é SPI, SPD ou SI, tá certo? Então, vamos lá. O sistema SPD, que é aquele que só tem uma solução, né? Só uma única solução, ele é representado por retas concorrentes. Você estudou, né? Lá no ensino fundamental, que retas concorrentes são aquelas que têm um ponto em comum. Um único ponto em comum, na verdade, né? Esse único ponto é justamente a solução, porque o SPD tem uma única solução. Então, é como se eu tivesse aqui, essa reta que está de azul é da equação que eu chamei de R, essa que está de vermelho é da equação que eu chamei de S, e essas retas se encontram num ponto. Então, eu sei que o sistema formado por essas duas equações, da reta S e da reta R, ele é um SPD. Ele só tem uma solução. Se o sistema for SPI, Sistema Possível Indeterminado, que é aquele que tem infinitas soluções, né? Quando eu estiver resolvendo o sistema, eu vou encontrar alguma coisa parecida com isso, certo? Aí eu digo que as retas são coincidentes. É como se eu tivesse uma reta em cima da outra. Você não está vendo a vermelha, mas a vermelha está aqui, ó, sobre a reta azul. Porque a reta S é igual à reta R, certo? Então, quando eu tiver um sistema, vou ter uma equação aqui para R, uma equação aqui para S, e eu comecei a resolver pelo método da comparação, ou da substituição, ou da adição, e cheguei em alguma coisa parecida com isso, certo? 0 igual a 0, né? Eu já sei que esse sistema ele é um SPI e ele é representado por meio de retas coincidentes, certo? Então, essa reta é igual a essa reta, ok? E por fim, o SI, que é o sistema impossível, que é aquele que não tem solução no real. As retas vão ser representadas por retas, desculpa, o conjunto de retas vai ser representado dessa forma. Eu tenho uma reta R vermelha, uma reta S azul, e essas retas são paralelas, né? Retas paralelas não tem nenhum ponto em comum até o infinito, né? Então você vai ter aqui a equação da reta R, a equação da reta S, você vai começar a resolver esse sistema e aí você vai chegar em alguma afirmação que não é verdadeira, certo? Por exemplo, 0 igual a 4, isso não é verdade, certo? Quando você chegar nesse tipo de informação, quer dizer que o sistema ele é impossível, ele não tem solução no conjunto dos números reais. E graficamente, ele representa retas paralelas, que não tem nenhum ponto em comum. Então, vamos voltar aqui. SPD, Sistema Possível Determinado. Retas concorrentes só tem uma solução. E esse ponto aqui é justamente essa única solução do sistema. Retas coincidentes no sistema possível indeterminado, são infinitas soluções. E o SI, que é o sistema impossível, é aquele em que eu vou ter retas paralelas, elas não têm nenhum ponto em comum, ok? Agora vamos para as situações e problemas, vamos resolver alguns exemplos, né, para entender melhor essa representação, tanto gráfica quanto algébrica, tá certo? Eu vou resolver a questão de número 11 do livro didático de vocês. Ela diz o seguinte: resolva os seguintes sistemas algébrica e graficamente e classifique cada um deles. Então, ele está pedindo 3 coisas. Ele está pedindo para você resolver algebricamente, que é um jeito bonito de dizer, olha, faça as contas e encontre o valor de x e de y, encontre a solução desse sistema. Depois, você vai representar graficamente, né, esse sistema, e depois vai classificar eles. Vai dizer se é SPD, SPI ou SI, certo? Então, primeiro vamos resolver algebricamente esse sistema. Você estudou 3 métodos: adição, comparação e substituição. Escolha o que você entendeu melhor, o que você acha mais fácil, ok? Eu vou resolver pelo método da adição. Então, o método da adição consiste em eliminar uma das variáveis. Eu já observei aqui, ó, que se eu somar as duas equações, aqui é como se tivesse o número 1, vai ficar 1 mais 3, 4. O x não vai desaparecer. Porém,
O y, ó, eu tenho 2 positivo e 2 negativo. Então, se eu somar as duas equações, ele vai desaparecer, vai dar 0. Então, eu não preciso fazer aquela estratégia de multiplicar nenhuma equação. Já está prontinho para o método da adição. Então, já vou somar. 1 com 3, 4x. 2 menos 2, cancelou o y, igual 1 com 11, 12. Então, x, que é quem eu estou procurando, eu vou resolver essa equação, vai ser igual a 12. 4 está multiplicando, passou dividindo. Então, x vai ser igual a 4 dividido para 12, 3. Achei o valor de x. Agora, vamos encontrar o valor de y. Para encontrar o valor de y, eu vou escolher qualquer uma dessas duas equações. Pode ser essa primeira ou essa segunda, vai dar a mesma resposta. Eu vou escolher a primeira porque ela está mais simples. Então, ó, x mais 2y igual a 1. Eu só repetir aqui a primeira equação. Agora, eu vou substituir o valor de x por 3, que foi o valor que eu encontrei como solução. Então, ó, substituindo x por 3, mais, vou repetir, 2y igual a 1. Então, 2y vai ser igual a 1. O 3 está positivo, passou negativo. Então, eu fiquei com 2y igual 1 menos 3 menos 2. Sinais diferentes, dou o sinal do maior absoluto e subtraio. Então, y vai ser igual a menos 2. O 2 está multiplicando, passou dividindo. Então, y, concluí aqui do lado, vai ser igual a menos 2 dividido por 2, menos com mais, menos. 2 dividido para 2, 1. Então, eu achei y igual a 1 e x igual a 3. Então, a minha solução, né, é 3, que é o valor de x, e menos 1. Perceba que você achou uma solução. Você achou um valor para x e um valor para y que satisfaz. Qualquer outro valor não vai satisfazer as duas equações, tá certo? Então, no caso, como tem uma única solução, única, a gente sabe que já podemos classificar esse sistema como SPD, sistema possível e determinado, porque tem uma única solução. Então, eu já fiz a parte algébrica e pelo resultado que eu obtive, eu já classifiquei. Tá faltando fazer só a parte gráfica. Para fazer a parte gráfica, eu vou mostrar a vocês como construir o gráfico usando um aplicativo, pode ser baixado no celular, o GeoGebra, ou também pode ser usado online, tá certo? Então, só para mostrar para vocês como fazer essa construção no GeoGebra, tá certo? Eu tô saindo aqui da apresentação, ok? Como eu disse para vocês, vocês podem baixar no celular o aplicativo GeoGebra, esse é o nome, ok? Ou vocês podem fazer online mesmo, colocando no Google GeoGebra, vai aparecer essa página inicial aqui. Você não precisa entrar no sistema, nada disso por enquanto, a não ser que você queira se cadastrar. Existe uma centena de materiais, é um aplicativo muito poderoso de matemática, dá para você construir gráficos, estudar interseção, fazer projeções, enfim. O que nós vamos utilizar agora é essa calculadora gráfica que aparece aqui, ó. Inclusive, quando você for baixar o aplicativo, deve ter um só de calculadora gráfica do GeoGebra, tá certo? Então, ó, coloquei aqui calculadora gráfica. Tá carregando aqui, só um minutinho. Aí apareceu aqui pra mim essa telinha, que é o meu plano cartesiano já, com as gradezinhas. E apareceu esse lado aqui, que você clica aqui se não tiver no seu, ok? Álgebra. E aí vai aparecer para você aqui, que é onde você vai colocar a equação, tá certo? Então, só voltando lá, ó, a nossa equação é x mais 2y igual a 1. Então, vou colocar aqui direto, ó. Eu clico e digito normalmente. Você pode digitar no teclado do seu computador, do seu celular, ou você pode usar o teclado aqui fornecido pelo GeoGebra, tá certo? Então, x mais 2y, estou digitando normalmente, igual a 1. Pronto. Quando você digitou, ó, já apareceu aqui do lado a reta, ó. Pronto. Então, já tenho a primeira equação, ó. Equação 1, cliquei fora, né? X mais 2y igual a 1. Aqui, ó, na próxima entrada, eu vou colocar a equação 2, que é a equação 3x menos 2y igual a 11. Pronto. Tá aqui a equação 2, certo? Você pode clicar aqui na bolinha, ó, e ela desaparece para você ver só uma equação, mas o nosso objetivo é estudar as duas equações.
Porque como nós vimos lá nos slides anteriormente, que quando eu tenho o sistema SPD, eu tenho retas concorrentes, que são aquelas retas que se cruzam em um ponto. E mais do que isso, esse ponto tem que ser exatamente a solução do meu sistema. Então, eu tenho uma reta aqui, ó, verde, que é o da equação 1. Tem essa reta azul, que é da equação 2. E se eu clicar bem aqui, ó, no ponto de encontro entre elas, ó, a interseção, ele está dizendo que é 3 e menos 1. Essa interseção, vou voltar, ó, é justamente o valor que a gente acabou de encontrar como solução do sistema, tá certo? Eu estou apresentando para vocês como fazer utilizando a calculadora gráfica, porque vocês já estudaram no primeiro ano como é que se monta, né? Como é que se faz no plano cartesiano o gráfico de uma função do primeiro grau, tá certo? E vocês podem e devem estudar por meio desses instrumentos novos, né? Eu estou dando o exemplo do GeoGebra, mas existe aí uma centena de outras calculadoras gráficas que também montam esse gráfico e dão para você essas mesmas informações, tá certo? Então tá aqui, ó, eu tenho retas concorrentes, ok? E o ponto de interseção. O que eu quero é que quando vocês estiverem fazendo os exercícios, revisando esse vídeo, façam exatamente como eu fiz. Façam a parte algébrica, classifiquem o sistema, abram a calculadora gráfica do GeoGebra, digitem as equações e verifiquem se realmente a representação gráfica bate com a classificação que você fez do sistema, tá bom? Bom, vamos voltar lá para o nosso slide agora, tá certo? E vamos fazer mais um exemplo. Aqui, ó. Vamos para o exemplo B. Eu tenho aqui a equação, o sistema, na verdade, x menos y igual a 1 e x mais 2y igual a 0. Também vou resolver pelo método da adição, mas você pode escolher qualquer outro método para resolver, ok? Então, vamos resolver primeiro a parte algébrica, né? Vou somar as duas equações e vou ver se alguém desaparece. Se eu somar aqui 1x com 1x, eu vou ter 2x. O x não desaparece. Se eu somar 2y menos y, vai dar 1y, também não desaparece. Então, nesse caso, eu vou ter que usar aquela técnica que eu usei na aula anterior para eliminar qualquer uma das duas equações, certo? Como aqui ó, já tem um número positivo e um negativo, ok? Eu posso multiplicar aqui por 2, certo? A equação de cima por 2. Que aí vai ficar 2 positivo e 2 negativo, ok? Vamos lá. 2x menos 2y igual a 1. E embaixo vou só repetir. E aí, a essa hora, você deve estar perguntando, Vanessa, você não disse que eu podia pegar o número que está aqui, trazer para cá com o sinal trocado e fazer esse número multiplicando a equação de cima sem trocar o sinal? Pode, e vai dar a mesma resposta fazendo do jeito que eu estou fazendo, multiplicando por 2, tá certo? Então, vamos lá. Opa, 1 vezes 2, 2. Deixa eu apagar aqui, só para corrigir. Que nós estamos multiplicando a equação de cima inteira por 2. Então, ficou 2 vezes x, 2x, 2 vezes y, 2y e 2 vezes 1, 2. Agora eu vou somar. 2x mais x, 3x. Menos 2 mais 2, cancelei. Igual a 2. Então, x, que é quem eu estou procurando, vai ser igual a 2. O 3 está multiplicando, passo dividindo. Então, como não tem como simplificar, parei aqui. 2/3, ok? Vanessa, posso dividir? Pode, só que vai dar uma dízima, então eu preferi deixar na forma de fração, ok? Agora eu vou achar o valor de y. Para achar o valor de y, eu vou escolher qualquer uma dessas equações. Você quem sabe. Vou pegar a primeira. X menos y igual a 1. X eu já encontrei, é 2/3. Menos y igual a 1. Então, menos y, estou deixando o y sozinho, vai ser igual a 1. O 2/3 está positivo, passou negativo, ok? Então, menos y vai ser igual. Subtração de fração. Tiro o mínimo múltiplo comum entre 3 e 1, que dá 3. E a regrinha, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 3 dividido para 1 é 3, 3 vezes 1, 3. 3 dividido para 3 é 1, 1 vezes 2, 2. Então, menos y vai ser igual. 3 menos 2 é 1/3. Só que você está encontrando o valor de menos y. E eu quero saber o valor de y. Então, esse menos precisa sair daqui. Só multiplicar por menos 1, do jeito que vocês estão acostumados. Então, y vai ser igual. Tá negativo, ficou positivo. Tá positivo, ficou negativo.
Pronto. De novo, ó, eu achei uma solução, né? Como eu achei uma solução, né? A solução do meu sistema vai ser 2/3 e menos 1/3, certo? Então, eu digo que esse sistema ele é SPD, sistema possível e determinado, porque eu encontrei uma única solução. Eu achei o único valor para x e o único valor para y, tá certo? Assim como nós fizemos no exercício anterior, nós encontramos agora, nós calculamos algebricamente a solução do sistema, classificamos ele e agora a gente vai representar graficamente utilizando a ferramenta do GeoGebra, tá certo? Então eu já tô aqui, ó, só para mostrar para vocês como apagar, tá certo? A equação, você pode clicar aqui nos 3 pontinhos, apagar, ó, apagar, ok? E aí nós vamos colocar as nossas equações, que são x menos y igual a 1, ok? Clico fora, ela já entrou aqui, ó. E a próxima equação é x mais 2y igual a 0. De novo, ó, eu tenho uma equação que está aqui representada por essa retinha, né, salmão, e tenho essa daqui que é um roxo, né? As retas são concorrentes, elas estão se encontrando num ponto, né? E aí esse ponto de encontro, que é a interseção, ó, ele vai me dar aqui na forma de dízima, né? 0,666666667, que é justamente 2/3, e 0,3 negativo, 33333, que é justamente a mesma coisa que 1/3, tá certo? Então, nossa solução está correta. Nós encontramos um sistema SPD, que as retas são concorrentes, e o ponto de interseção entre essas duas retas é justamente a solução do nosso sistema, tá certo? Vamos resolver mais um exemplo. Então, vamos lá. Novamente, eu vou usar o método, né, da adição, mas você pode escolher o método que você quer utilizar. Ao observar essa equação, assim, com o tempo, vocês já vão percebendo isso nos exercícios, que isso vai ser uma característica que vai te ajudar a classificar o sistema. Perceba que essa equação aqui de cima, ó, x mais y igual a 5, é justamente equivalente a essa aqui multiplicada por 3. Porque se eu fizer, ó, 3 vezes x, 3x, 3 vezes y, 3y, 3 vezes 5, 15. É como se eu tivesse essa equação aqui, ó, multiplicada por 3, resultasse justamente nessa equação de baixo, ok? Mas com o tempo vocês vão começando a ter esse olhar nos sistemas. Mas vamos fazer de conta que a gente não fez essa observação e vamos resolver do método da forma que nós já estamos acostumados. Vou usar o método da adição, então eu tenho que somar as duas equações, tá certo? E alguém tem que desaparecer. De cara eu já tô vendo que ninguém desaparece, então eu vou ter que usar aquela estratégia de eliminar alguém, tá certo? Eu vou fazer como eu ensinei na aula 2, tá certo? Só para relembrar para quem tem dificuldade em eliminar qualquer uma das variáveis. Para você eliminar qualquer variável, por exemplo, eu vou eliminar x. Eu vou pegar esse número aqui, ó, que é o coeficiente do x, e vou multiplicar a equação de baixo por ele com o sinal trocado, certo? Então tá 1 positivo, eu vou multiplicar de baixo por menos 1. E esse coeficiente da segunda equação vai multiplicar a equação de cima sem trocar o sinal, do jeito que ele está. Se ele tiver positivo, ele continua positivo. Se ele tiver negativo, ele continua negativo. Tá certo? Então, agora vamos fazer essa multiplicação. Então, meu sistema ficou assim. 3 vezes 1, 3x. Mais 3 vezes y, 3y. E 3 vezes 5, 15. Ó, eu multipliquei todo mundo aqui por 3. Okay? E aqui eu vou multiplicar todo mundo por menos 1. A gente sabe que multiplicar por menos 1 é só trocar o sinal. O 3x está positivo, ficou negativo. O 3y está positivo, ficou negativo. E o 15 está positivo, ficou negativo. Então, agora a gente vai somar as duas equações. Observe o que vai acontecer. Ó. Somar. Tenho 3 positivo e 3 negativo. Dá 0. 3x desapareceu. Tem que desaparecer uma letra, não é isso que eu quero? Só que olha o problema que você ficou aqui, ó. O 3y tá positivo e eu tenho 3y negativo. Então, ele também desapareceu, que dá 0.
Então, tudo isso aqui antes do igual deu zero. Igual, vamos para o segundo membro, depois do sinal de igual. Então, eu tenho 15 menos 15. 15 menos 15 também dá zero, ó. Então, quando você eliminou uma letra, você acabou eliminando todas. E você ficou com uma igualdade que é verdadeira. Isso é zero igual a zero. Quando isso acontece, isso é uma característica, né, indicando para você que esse sistema é um SPI. Ele é um sistema possível indeterminado. Isso quer dizer que ele tem infinitas soluções. Certo? Ou seja, as soluções não são só uma, eu não vou encontrar só um parzinho, certo? Eu vou encontrar inúmeras soluções diferentes, infinitas soluções diferentes. E aí fica bem claro agora que, claro que isso ia acontecer justamente por essa multiplicidade entre as duas equações, certo? Uma equação é múltipla da outra, digamos assim, né? Essa equação de baixo é a primeira equação multiplicada por 3. E isso justamente vai se apresentar graficamente na forma de retas coincidentes, ou seja, como se fosse uma reta em cima da outra, que é o que nós vamos fazer agora. Vamos de novo lá para o nosso GeoGebra, certo? Eu vou apagar aqui as equações da letra anterior e vamos colocar as equações dessa letra C, que são x mais y igual a 5, tá aqui a reta, ó, de cinza, ó. E agora eu vou colocar outra reta. Observe que ela tem que ficar bem aqui em cima, certo? A outra equação é 3x mais 3y igual a 15. Ó, pronto. Equação 1 e equação 2. Ó. As retas são... Eu vou ampliar aqui só para mostrar para vocês. Pronto. Ó. A equação 1 e a equação 2 são a mesma reta. Elas são retas coincidentes, tá certo? Ó, eu vou apagar aqui a cinza, ó. Ficou só a verde, ok? Agora eu vou apagar a verde, ó. Ficou só a cinza. É como se uma tivesse em cima da outra. Por isso que a gente só consegue ver uma das equações, tá certo? Então, justamente como a gente tinha já previsto, né, na solução algébrica, você tem retas coincidentes porque o seu sistema ele é um SPI, é um sistema possível indeterminado. Isso quer dizer que existem infinitas soluções diferentes que vão satisfazer esse sistema, tá certo? Bom, e vamos resolver o último exemplo da aula de hoje, que é essa letra D, ok? Vou usar o mesmo método, o método da adição, certo? Então, nós vamos escolher qual letra você quer eliminar, certo? Tanto faz, eu vou usar a mesma técnica que eu utilizei na questão anterior. Voltando a ressaltar aqui, se você entende o método da adição, você sabe que não há necessidade de fazer essa multiplicação exatamente pelo coeficiente que está aqui. É muito mais fácil achar o mínimo múltiplo comum e multiplicar por esse valor a equação. Mas, se você tem dificuldade, usa essa estratégia que ela não vai falhar, tá certo? Então, eu vou pegar aqui o 3, ó, que é o coeficiente da reta 1, e vou multiplicar a equação de baixo por menos 3, né? Estava positivo, então estou multiplicando pelo valor correspondente negativo. E o 6, que é o coeficiente aqui, ó, da reta 2, eu vou multiplicar a reta 1 exatamente por 6, ok? Bom, então vamos lá. Então, eu vou ficar com 6 vezes 3, 18x, menos 6 vezes 2, 12y, igual a 6 vezes 1, 6. Aqui embaixo, eu vou ficar com menos com mais, menos. 3 vezes 6, 18x, menos com menos, mais. 3 vezes 4, 12y, igual a menos com mais, menos. 3 vezes 7, 21. Ok? Vamos lá. Opa, perdão. Então, ó, 18 tira 18, 0. Eliminei. 12 tira 12, 0. Também eliminei. Aí você diz, então já sei, é um SPI, Vanessa. Não. Termine para você ver se a igualdade vai ser verdadeira. 0 igual a 0, tá certo? Vamos lá. 0. Desse lado eu fiquei com menos 21, certo? Mais 6. Então, eu fiquei com menos 15. Opa, falta menos 15.
sinais diferentes, dou um sinal do maior absoluto e subtraio. 21 tira 6, 15. Então, eu fiquei com 0 igual a 15. A gente sabe que essa afirmação ela é falsa, porque 0 não é igual a menos 15. Isso é falso. Né? 0 é diferente de menos 15. Então, nesse caso, eu digo que eu tenho um sistema SI. Né? O meu sistema ele é impossível. Não existe soluções reais. Né? Então, não existe soluções. Opa. Então, ó, cheguei numa afirmação que é falsa. Eu sei que o meu sistema é SI, ou seja, não existe soluções. Se não existe soluções, pelo que nós estudamos, então provavelmente lá no meu gráfico as retas precisam ser paralelas, que são aquelas retas que não tem nenhum ponto em comum, tá certo? Então eu vou lá para minha calculadora gráfica de novo, vou apagar as minhas equações e vou colocar as equações de agora, que são 3x menos 2y igual a 1, ok? E aqui eu tenho 6x menos 4y igual a 7. Bom, e aí você perceba, ó, vou só dar um zoom aqui, ó, que as retas, elas são concorrentes, ó, a equação 1 tá de azul, a equação 2 tá de vermelho, elas não têm nenhum ponto em comum, ó. Se eu continuar andando aqui, ó, descendo do meu plano cartesiano, eu tô só arrastando, tá certo? Eu vou ver que elas não se encontram em nenhum momento. Justamente eu posso classificar esse par de retas como retas paralelas. Elas não têm nenhum ponto em comum, ok? E isso é uma característica de que o sistema formado por essas duas equações é um sistema SI, um sistema impossível. Não existe nenhum ponto que satisfaça essa equação 1 e que também satisfaça a equação 2, tá certo? Então, só voltando, né? O sistema SPD, sistema possível determinado, a gente achou uma solução, que é o ponto de interseção, por isso que as retas são concorrentes, tá certo? Nós fizemos um exemplo de sistema SPI, sistema possível indeterminado, que são as retas coincidentes, uma em cima da outra, tem infinitas soluções, tá certo? E fizemos agora, por último, esse exemplo de um sistema SI, que é um sistema impossível, que é aquele que não admite soluções. Então, nesse caso, eu tenho retas que são paralelas, elas não têm nenhum ponto em comum. Bom, pessoal, só para finalizar a aula, eu gostaria de voltar aqui no exemplo D, só para fazer uma observação que eu mencionei, mas só para deixar bem explícito essa questão, né? Nós fizemos para resolver, utilizando metadição, aquela multiplicação do coeficiente, né? Do 3, multiplicar pela segunda equação com sinal negativo, né? Sinal trocado, na verdade, né? Enfim, exatamente como a gente fez. O que eu quis dizer é que nem sempre, se você entende, né? Se você consegue visualizar, você não precisa sempre usar essa estratégia, porque os valores acabam ficando bem altos, né? Dependendo da carinha da equação. O que eu quis dizer com isso é o seguinte, né? Eu sei que, por exemplo, se eu decidir eliminar aqui o x, eu tenho 6 e tenho 3, né? Eu posso muito bem multiplicar essa equação de cima por 2, porque eu sei que 2 vezes 3, 6, né? E aí, como os valores, os dois vão ficar positivos, eu vou multiplicá-la por menos 2, certo? Então, eu não faria nada com a equação de baixo, eu só multiplicaria a de cima por menos 2, ó. Menos vezes mais, menos 6x, menos vezes menos, mais 4y, igual a menos vezes mais, menos 2, e repetiria de baixo, ó, igual a 7. Aí eu ficaria com menos 6 mais 6 dá 0, 4 menos 4 dá 0, igual a 7 menos 2 daria 5, certo? Ah, Vanessa, mas não é o mesmo resultado que estava aqui depois do igual. Realmente não é, mas o que importa pra gente é isso aqui, ó, é entender que essa afirmação ela é falsa, né? Eu tenho uma afirmação que é falso, né? 0 é diferente de 5. Então, esse sistema ele continua sendo SI, sistema impossível. Eu só quis refazer para deixar bem claro que naquele momento eu fiz aquela multiplicação, caso você tenha dificuldade em fazer o método da adição, ok? Mas se você entende, está habituado a fazer, não precisa fazer esse processo inteiro, porque os valores acabam ficando um pouco mais altos, tá bom? Só para deixar isso bem claro. Bom, então, só para fechar a aula de hoje, nós estudamos a classificação de um sistema tanto algebricamente como graficamente,
Utilizamos o recurso do GeoGebra. Eu espero que vocês utilizem, né, esse recurso também para ver como funciona, para ver de fato. E vocês também podem usar na resolução do exercício que será proposto para fazer a parte gráfica do exercício, tá bom? Eu aguardo vocês na próxima aula. Um abraço e até a próxima.